Fala, time de campeões, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma análise de redação da UniRV. Isso é muito importante porque, por meio dessas análises, você consegue perceber o que o outro está errando, a fim de que você não cometa erro nas suas redações. Um ponto fundamental e que eu queria até propor para vocês em relação a essas análises é que a UniRV é muito taxativa no que tange a questão da gramática. Essa aluna aqui mesmo, infelizmente, ela fechou a parte gramatical, perdão, ela zerou a parte gramatical. Então, assim, você precisa se atentar, ficar ligado com isso. Vamos lá ver a redação dela? Vem comigo, então, para a gente desbravar esse mundo aqui e retirar as suas dúvidas aí. Olha que bacana aqui, então, ó. O ambiente da primeira infância como causa da delinquência social, título ok, tá? Aqui. O termo delinquente refere-se ao indivíduo que apresenta atitudes divergentes daquelas ideais para um bom convívio entre os seres de uma comunidade. Esse termo foi muito interessante. Seja na escola, trabalho ou ambientes públicos, como praça. Nesse caso aqui, né, faltou a vírgula aqui, porque é como se fosse uma exemplificação, e sempre que você vai exemplificar, é legal que você traga, então, uma vírgula. Tais ações, muitas vezes, igual esses muitas vezes aqui, que também é exemplificativo, fundamentam-se em práticas criminosas, como, de novo, furtos, atentados, a monumentos ou violência em locais escolares, como o bullying. Tá vendo, gente? É legal aqui ó, que a aluna sempre está usando como uma questão de exemplificação e está esquecendo a vírgula. Eu acho que depois dessas ela não vai se esquecer mais. A partir disso, verifica-se relação entre uma família disfuncional como causadora dessa prática, que esse aqui era o tema. Era sobre essa questão aí da família disfuncional gerar delinquentes hoje, tá? Como causadora dessa problemática e suas consequências a todo o corpo social. Aqui ela fez algo interessante, porque assim, como eu ministro aula para muitos vestibulares, é interessante a gente perceber algo. A estrutura dela tá legal, a estrutura tá bacana. Ela trouxe aí uma introdução bem organizada no que tange a questão estrutural, trouxe uma introdução que apresenta o contexto, né, que essa questão do termo delinquente, ela usou aí uma introdução por conceituação, eu acho bacana você investir nisso na UniRV. Depois ela se posicionou quando ela coloca aqui as práticas criminosas e um posicionamento aqui, uma tese, achei muito bacana. Anota isso aí também, ó, por meio de exemplificação, tá? Deixa eu até marcar aqui para você entender isso de forma bem interessante. Furtos, atentados e monumentos ou violência em locais escolares como bullying. Olha que legal aqui, que bacana, tá? Então aqui é o posicionamento dela. E a partir disso, verifica-se a relação entre uma família disfuncional como causadora dessa problemática e suas consequências a todo o corpo social, né? Então, o aluno já deixa claro aqui também que vai usar causa e consequência, e isso aqui tá bem claro. Gente, e eu acho que é uma estratégia aí bem fundamental para você investir na UniRV. Aí ela traz, a princípio, uma família, quando caracterizada como disfuncional, apresenta problemas entre os pais daquelas crianças. Isto é, olha, a UniRV não marcou, mas eu jamais começaria aqui ó, com isto é, que também é assim, é uma partícula aí de explicação. Então, aqui eu traria nesse sentido, percebe-se que, né? Então, os adultos que deveriam ser os mais responsáveis desse grupo, por que ficou faltando aqui? O pessoal tirou a vírgula aqui, né? Mas eu acho que ela quis retratar como se fosse um aposto. Mas aqui já está o sujeito. Então, por isso que tirou. Possuem problemas pessoais. Como de novo, ó. Vícios em bebidas alcoólicas, cigarros, drogas ou até mesmo em jogos de azar. Ponto. Por quê? Porque encerrou a ideia.
E aí ela colocou um além disso. Além disso, pode ocorrer frequentemente cenas de violência doméstica dentro desta casa. Apesar de lamentável, o cenário retratado configura-se como realidade de muitas crianças. Olha, que bacana aqui que eu faria, a UniRV nem viu. Mas aqui é legal você manter o paralelismo de muitas crianças e de jovens do Brasil. Podia até ter mantido de muitas crianças e de muitos jovens do Brasil, que enfrentam diariamente pais autoritários e desatentos com seus filhos devido a uma insegurança presente nessa frágil relação familiar, na qual as necessidades de atenção, carinho e afeto nunca são atendidas devido ao despreparo com o compromisso assumido de educar com carinho e suporte uma criança. Então, aqui, ó, ela trouxe, então, essa questão, né, de pais autoritários, que são desatentos, é a causa, né, e isso gera o quê? A insegurança no filho, né, vai gerar aí essa questão de filhos delinquentes, né, então, o que acontece hoje, principalmente depois da pós-modernidade, né, os pais não querem muita responsabilidade com os filhos. Como consequente, aqui ela colocou, então, uma conjunção errada, seria por aqui, tá? Essas famílias disfuncionais reproduzem os defeitos dos pais nos filhos, gerando seres imaturos psicologicamente e desprovidos de inteligência, não tinha necessidade dessa vírgula aqui, emocional para lidarem com atitudes normais do cotidiano. Desse modo, quando ultrapassam a idade da primeira infância, ou seja, do 0 aos 7 anos, tornam-se o reflexo dos maiores pontos frágeis dos pais, adquirindo práticas como a violência interpessoal de um modo aceitável. Porque se a pessoa vive num ambiente que infelizmente fomenta violência, ela vai externar isso, né? Aqui mais uma vez, perceba que a nota dela, vocês vão ver comigo, que foi nota 0, mas o principal erro dela é de vírgula, então isso é muito forte, né? Por outro lado, em raros casos, nos quais, aqui seriam os quais, quando jovens, tá? Tomar cuidado com essas regências também. Estes reconhecem o relacionamento tóxico que sua família o transmite. Estes reconhecem o relacionamento que sua família... Gente, tomar cuidado também, a UniRV com certeza descontou nota, mas com esses pronomes aqui possessivos, ele gera uma certa ambiguidade. Olha aqui, estes o reconhecem, relacionamento tóxico que sua família transmite. Eu teria escrito assim, ó, estes reconhecem que os relacionamentos tóxicos transmitidos pela família. Olha o tanto que muda, olha o tanto que melhora essa questão da coerência. E optam pela difícil escolha de afastarem-se. Estão agindo a fim de evitar que esse ciclo de criação irresponsável se propague às suas próximas gerações. Percebe que a aluna tem ideias boas, porém, ela tem dificuldade no que tange a questão da coerência também, de se criar ideias lógicas no decorrer do seu texto. Portanto, as demonstrações de ódio e as ondas de crimes vistos na atualidade possuem uma forte relação com a presença de famílias disfuncionais, vírgula, uma vez que depois não tem vírgula, porque aí a vírgula é antes da explicação, ao serem autoritários e não oferecerem assistência aos filhos, geram a delinquência infantil que, sem muito esforço, porque é uma partícula também explicativa, por isso a vírgula apareceu, nunca deixará de perpetuar um ambiente hostil ao desenvolvimento humano saudável. Então, perceba que, ó, é uma pessoa que tem, de fato, excelentes ideias, só que está com dificuldade de organizar e pecou no que tange a questão das vírgulas. O texto, esteticamente falando, está legal, por isso que tirou um ponto. Tirou 0, porque errou muitas vírgulas. Então, assim, a UniRV, ela não é igual ao Enem. O Enem é mãe.
tá? Porque o Enem, assim, você pode cometer vários erros de vírgula que ele não vai te taxar tanto, mas aqui é diferente. Olá, o título foi bacana, a coesão também, mas percebam que eles marcaram com consequente, é por consequente, ou domínio da norma culta também tirou um pouquinho. A coerência, eles tiraram 2 décimos, que eu até falei sobre a questão da organização das ideias. Consistência argumentativa mostrou bem a causa e a consequência. Perceba, então, que o erro crasso dessa aluna foi ter, de fato, não ter prestado atenção nas vírgulas. Então, isso fez com que reduzisse a sua nota. Então, assim, isso é muito importante, é interessante, e você vai ficar de olho aí para que a sua redação aí na UniRV não cometa esses mesmos erros. Um abraço para vocês e até a nossa próxima análise. E caso você queira melhorar a sua nota na UniRV, melhorar principalmente no que tange a questão da gramática, no nosso método Dr. Red, nós temos um módulo específico para gramática aplicada que vai fazer toda a diferença aí na sua aprovação. Vem comigo e desfrute aí de todos esses pontos relacionados à sua redação. Um abraço, te espero do lado de cá.